Bom, como já disse para todos que passaram aqui, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por compartilhar essa história, esse entusiasmo com todo mundo. Talvez, e vou entrar na pergunta, mas só um comentário, talvez, tirando a questão do Orlando City, eu ainda não tenho certeza, no fundo você é um cara de educação, né? Porque todo o teu trabalho está nessa pegada de educar, seja com as apps, seja com o meu sucesso. Então, é um pouco de coisas que foram ditas aqui, quer dizer, ter foco em algumas ações, você trabalha com muita competência tudo isso. E o Roberto te pergunta o seguinte, a opinião dele, vamos ver se você concorda, né? Quase todo brasileiro tem vontade de mudar o mundo, mas temos medo ou não acreditamos que dá para se conectar, de nos conectar com coisas grandes. Como superar esse bloqueio mental? Você vê que está tudo ligado à expectativa, né? Eu não quero mudar o mundo, eu quero mudar o mundo que me cerca. Tem gente que quer mudar o mundo e não consegue nem arrumar seu quarto ainda. Vamos começar arrumando o quarto, arrumando a casa. Assim, é muito bonito falar, eu quero mudar o mundo, é muito lindo isso, não é? Mas eu penso sempre no próximo passo. Qual é o meu próximo passo? É o próximo passo, é o meu próximo projeto, não é? Eu tenho, assim, com relação a mudar o mundo, eu sempre enxergo que eu posso impactar pessoas e ajudar pessoas a se transformarem. Eu não posso mudar ninguém, mas eu posso incentivar, posso dar um incentivo para que as pessoas elas melhorem por si próprias e tenham autonomia na escolha que fizeram. Então, assim, eu acho que é um jargão ultimamente nessa história do mudar o mundo. Isso vem lá do Vale do Silício também. Não é? Eu queria primeiro parar de andar de ônibus, né? Que eu andava de ônibus. Depois eu quis casar. Casei com 20 anos. Aí depois eu quis abrir minha empresa. Então, assim, a gente vai pensando uma coisa de cada vez. A gente tem metas de longo prazo, para mim, são no máximo 5 anos. Eu não consigo pensar em mais do que isso. Eu tenho metas para os meus próximos 5 anos. Tá? Então, eu penso que, em vez de ficar relativizando muito o seu propósito de vida, eu sugiro você ser um pouco mais simples, você dividir isso em pequenas metas, começar mais curto prazo. E eu consigo pensar em 5 anos, não consigo pensar em mais de 5. Se você conseguir em mais de 5, ótimo. Então, é assim que eu faço, né? Eu procuro diminuir um pouco a expectativa e pensar nos meus próximos passos. E a Rafaela pergunta o seguinte, como é que você fez para se desenvolver em vendas lá no início da tua carreira? Bom, e você continuou fazendo isso. Como é que foi? Foi técnica, experiência? Como é que você aprendeu vendas? Eu tive a oportunidade de aprender na empresa que eu trabalhei, né? Aquela empresa ela tinha muitas deficiências, mas ela tinha uma escola de vendas interessante. A gente vendia bastante. Eu era um vendedor, que era parte de uma equipe. Fui treinado nessa empresa. Ela se chamava Minemo System, essa empresa. E eu trabalhei 4 anos lá e eles chegaram a ter 34 escolas, se eu não me engano. E depois nós incorporamos essas 34 escolas, elas se tornaram o WhatsApp. Nós compramos e o meu chefe nessa empresa, até hoje, trabalha comigo, é um dos meus principais executivos na minha equipe. Não é? Mas eu tive a oportunidade, por isso que eu digo, né? Aquele meu emprego ruim, que ninguém recomendaria, foi a minha escola de vendas. Eu aprendi, eu até descobri que eu podia vender, porque eu achava que vendas era uma coisa que dependia de talento, o cara tinha que nascer para venda. Eu sempre fui um cara extremamente tímido. Não é? Não só tímido, como complexado. Imagina, eu era um cara que eu ia ali no Tivoli Park, na Lagoa, no Rio de Janeiro, e anunciava assim, né? Excursão do bairro Jabu. Eu escondia a minha cara, para ninguém saber que era eu. Né? Eu sou do tipo que entrava no ônibus e o pessoal cantava, uau, 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 vai descer quem mora mal. Você entendeu? Então, assim, quem vem da periferia tem muitos complexos. São pessoas... E eu entendo isso muito bem. Então, eu não era aquele cara que chamou atenção no processo seletivo para ser contratado. Era um cara, não é, que me vestia mal, era um cara que não tinha confiança, era tímido. Não é? Então, no fundo, o que me fez eu me desenvolver na área de vendas foi a fome que eu tive, porque ali tinha um plano de carreira, você tinha que cumprir metas para você ir crescendo ali dentro.
E eu vi que eu, cumprindo aquelas metas, eu ia ter dinheiro para casar. Eu queria casar. Não é? Essa era aquela parte que as meninas tinham que falar assim, oh. Então, eu vou repetir, tá? Meu sonho era casar. Entendeu? Isso. Obrigado pela sonoplastia. Mas, o que acontece? Quando eu enxerguei que fazendo aquilo eu ia atingir meu objetivo, eu falei, cara, eu vou fazer. Eu vou enfrentar. E aí, o que acontece? Vendendo, tomando não. Entendeu? Eu comecei a me falar melhor, me comunicar melhor. Aí, meus resultados começaram a me dar confiança. Eu comecei a perceber, cara, que eu era capaz, posso ir para o próximo passo. Ó, você percebe que é dentro. É de dentro para fora. Numa hora dessa, para um cara tímido, complexado, desqualificado como eu, não era o método que ia resolver. Você percebe? Não era a metodologia, não era a estratégia, não era o plano de negócios. Eu tinha muita coisa interna minha para ser reconstruída. E muitas pessoas precisam reconstruir o que está dentro. Às vezes ela precisa destruir o que está dentro para construir uma coisa nova dentro. Você percebe? E era o meu caso. Porque complexo de inferioridade leva alguém a algum lugar? Não leva ninguém a nenhum lugar. Então eu tive que me desconstruir primeiro para me construir. O que me deu força para isso? Eu tinha algumas metas, algumas ambições. É outra palavra feia, né? Hoje em dia, ambição, as pessoas confundem com ganância. Não, ambição é fome. Eu tinha muita fome. Eu queria casar, eu queria fazer minha vida, eu queria ser independente dos meus pais. Eu tinha 19 anos, é isso que é importante notar. Então, essa minha fome me encorajou a enfrentar os meus monstros, os meus limites internos, para eu poder me reconstruir, para eu poder me reinventar. Então, nesse processo, foi um processo de reconstrução do Flávio. Entendeu? Que eu penso que quando eu abri a minha própria empresa, o Flávio estava reconstruído já. Então, esses 4 anos foram bem importantes. Então, eu diria que é uma oportunidade de ter aprendido a técnica com a empresa e a chance de eu me reconstruir. Essa é a resposta. E a Letícia, ainda em cima da escola, ela pergunta o seguinte: como é que foi desenvolver uma metodologia de ensino diferente do que vinha tendo, dado que cada pessoa tem uma forma singular de aprender? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, essa questão de desenvolver uma metodologia, cada pessoa tem uma forma de... Assim como cada professor tem um jeito de ensinar também. Não é? Você não cria uma coisa individualizada, você cria um processo onde você vai funcionar para a maioria das pessoas. Às vezes, para alguma pessoa precisa de algum ajuste, para outra pessoa precisa de outro ajuste. E esses ajustes eram sempre feitos pelo nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento. A gente sempre teve, desde pequenininho, desde cedo, uma área de P&D para começar a desenvolver e trabalhar produtos. A razão pela qual a WhatsApp sempre foi inovadora. Ela sempre produziu, em 2000, a gente produziu uma série de desenhos animados que eram parte do nosso material didático. Em 2007, a gente produziu um sitcom no formato Friends, ou seja, era uma produção cinematográfica que a gente fez, que era parte do material didático. E agora, em 2017, nós acabamos de lançar agora um programa de empreendedorismo, de negócios e de desenvolvimento pessoal, onde os alunos da WhatsApp eles estudam inglês com os conteúdos produzidos nos Estados Unidos pelo meusucesso.com. Olha a sinergia entre as empresas. Não é? Então, por exemplo, não é que a gente ensina inglês pelo The Books on the Table. O aluno da WhatsApp aprende inglês com conteúdo de empreendedorismo, de inovação, de coaching, de desenvolvimento pessoal, de oratória, porque a gente entende que não apenas o inglês é a ferramenta que ele busca, né? Ele quer aprender inglês para se desenvolver profissionalmente. Então, ele precisa também de outras ferramentas. Então, a gente incluiu no nosso currículo, ou seja, todo o conteúdo é voltado para essas disciplinas que podem ajudar ao aluno também. Isso o que é isso? São inovações decorrentes desse DNA de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem, desde quando a gente era pequenininho, não tinha muito dinheiro, mas ia fazendo coisas do nosso, de maneira que a gente conseguisse bancar. E a gente foi crescendo, investindo, e hoje, obviamente, a gente tem mais recurso e desenvolvemos aí essa nova metodologia. Você vendeu a WhatsApp por um valor, recomprou por um quarto dolarizado. Eu vendi por $500 mil, recomprei por $90 milhões. O que estava de errado? O que estava sendo feito de errado para não ter desenvolvido e você ter tido essa oportunidade? Assim, eu não quero culpar ninguém aqui, porque não é o meu objetivo, mas algumas fatalidades aconteceram. A Abril Educação comprou a WhatsApp
Infelizmente, 2 meses mais tarde, o fundador, o senhor Roberto Tivita, faleceu. Não é? E logo após o falecimento dele, a empresa passou por um processo, os herdeiros não tinham interesse em dar continuidade, a Abril Educação passou por um processo de venda. Isso levou 1 ano. Então, você imagina, uma empresa recém-comprada, e em seguida morre o fundador, e a empresa passa a ser vendida, ficou um vácuo de 1 ano, né? Ficou um vácuo de 1 ano. Quando o novo fundo que comprou a Abril Educação, até eles entenderem todo o processo, passou mais 1 ano. Então, somado a isso, esses fatores externos, a economia brasileira e a gestão que estava ausente, gerou perda de performance significativa, né? Eu vendi com 396 escolas, recomprei com 250 escolas, e hoje já estamos com 440 escolas, 1 ano e meio depois. E o Ricardo... Desculpa, só para concluir, claro. Carlos Wizard, que era meu concorrente, não é? Fez aquisição da Wiser Educação, ou seja, a gente recomprou em real. Vou falar em reais agora, porque eu não estou com dólar na cabeça. Recomprou por 390 milhões de dólares. Carlos Wizard comprou 35% da Wiser Educação por uma avaliação de 570 milhões de dólares em 1 ano. Ou seja, em 1 ano, a gente, de novo, já botou a empresa para crescer e para avançar novamente. Ou seja, os 2 maiores concorrentes do setor se uniram para a gente tocar a WhatsApp. A WhatsApp vai bombar, vamos comprar outras redes também, vamos continuar abrindo organicamente também. E é assim que a gente está. E o Ricardo, para a gente terminar aqui, que o nosso tempo está estourado, sai do inglês para o futebol. Ele quer saber o seguinte: a eliminação dos Estados Unidos da Copa da Rússia faz você repensar as suas estratégias para o Orlando City? Bom, vamos lá. Primeiro, eu não mudei, né? Eu tinha vendido a WhatsApp e comprei o Orlando City. Digamos que... Não, digo mudar de assunto. Ah, tá, desculpa. Porque quando eu comprei o Orlando City, eu já estava fora da WhatsApp, não é? Então, era ali um desafio novo que eu tinha escolhido ali. Não muda absolutamente nenhum milímetro a eliminação dos Estados Unidos, né? Assim como não mudou nenhum milímetro no Brasil ou no futebol brasileiro, os 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha em 2014. Não é? Futebol é assim, você ganha, você perde, o resultado faz parte do processo. E o que acontece nos Estados Unidos não é clubismo. Né? O que acontece nos Estados Unidos não é fanatismo futebolístico. O que acontece nos Estados Unidos é consumo de esporte, como tem o futebol americano, como tem o beisebol, como tem o NHL, que é o hóquei e vários esportes. Não é? Então, não altera absolutamente nada. Já vendemos 20 mil season tickets para o ano que vem. Realizamos um deal hoje de 120 milhões de dólares no clube, assinou hoje de manhã. Não muda absolutamente nada. Eu sempre procuro mostrar para as pessoas que o que acontece dentro do campo só altera a venda de ingressos aqui no Brasil. Não é? Se o time começa a perder, ninguém vai mais para o jogo, não é verdade? Não, lá nos Estados Unidos não é assim. Eu lembro até uma vez que a gente perdeu 3-1 de um time, e eu estava com a equipe, não é? E a gente já tinha perdido o jogo anterior, e perdeu de 3-1, a derrota assim, para um time que a gente era meio rival, que é o New York City, que é do mesmo proprietário do Manchester City, onde joga o Davi Villa. Então, era um encontro do Kaká com o Davi Villa. A gente perdeu de 3-1 em Nova York. E eu estava com a equipe. Aí, vindo embora no ônibus, estava eu, o Alexandre, que é o CEO, voltando. Quando a gente está parando no hotel, tinha uns 300 torcedores na porta do hotel. Não é? Aí eu cheguei para o Alexandre e falei, cara, a gente não anda com segurança nos Estados Unidos, né? A gente não anda com segurança, nem escolta, nem nada. E eu falei assim, Alexandre, cara, acho que os caras perderam a paciência, cara. Será que vai ser igual no Brasil? Não é, cara? Se fosse igual no Brasil, a pessoa virava o olho de cabeça para baixo, né? Enfim. Bom, aí a gente descia, eu falei, deixa eu ir na frente para sentir. Aí eu desci na frente, eu tive, era autógrafo, foto e festa, enfim, é outra cultura. Não é possível entender o que acontece nos Estados Unidos usando a cultura do Brasil. Não estou dizendo que é melhor ou pior. Tá? É uma outra cultura, é diferente, e não altera absolutamente nada. Os Estados Unidos é o maior mercado de marketing esportivo do mundo. O futebol é o maior esporte do mundo. Ou seja, o americano se apaixonou por futebol, torce para o seu clube, comparece nos estádios, por isso que as médias de público são tão altas lá. É óbvio, não é, que a eliminação dos Estados Unidos eu reputo ser um desastre. Eu acho que jamais os Estados Unidos deveria ser eliminado uma Copa, um desastre técnico já saiu, não é? É um prejuízo enorme, principalmente para a Rússia,
cerca de 2 a 3 bilhões de dólares, porque o turista americano é o que mais viaja para as Copas. E os Estados Unidos participa de todas as Copas desde 1986. Não ficou de fora de nenhuma. É que os Estados Unidos não têm tradição em futebol. Mas a Inglaterra não participou de todas as Copas desde 1986. Portugal não participou de todas as Copas. Uruguai não participou de todas as Copas. Ou seja, você vai dizer o quê? Que os Estados Unidos têm mais tradição ou menos tradição que Uruguai, Portugal e Inglaterra? Claro que tem menos, mas eles participaram de todas as Copas. Não é? Ou seja, o futebol nos Estados Unidos evolui, mas tem muito que evoluir ainda dentro de campo, qualidade, revelar jogador. Isso é um outro departamento. Eu estou falando do business aqui, do negócio, marketing esportivo, mercado americano. São situações completamente diferentes uma da outra. Agora, quando ganha, melhora. Não é? Ganhar é sempre bom. Flávio, muito obrigado pela tua presença aqui, por encerrar o nosso evento, trazendo essa tua belíssima história. Obrigado pelo carinho, tá? Bye, bye. Obrigado.